A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 7 de maio de 2016. Eu sou Heitor Facini e começa agora o primeiro Observatório do Esporte de 2016. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje, falaremos sobre a segmentação de gênero no jornalismo esportivo. Trataremos como exemplo desse fenômeno o portal destinado a mulheres da ESPN, o ESPNW. Veremos também quais são os possíveis efeitos que essa segmentação traz ao esporte feminino brasileiro. Entrevistamos Júlia Vergueiro, fundadora do portal Dibradoras, a jornalista da Folha de São Paulo, Camila Matoso, e a professora da Universidade Federal do Pernambuco, Soraya Barreto. Fique ligado! Aqui no Observatório do Esporte, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa a gente tem aqui a participação dos professores Carlo Napolitano, Zeca Marques e Tuca Américo. Vale lembrar que eu estou locutando o Observatório do Esporte hoje porque o locutor oficial, Guilherme Dias, está em período de férias, assim como o nosso diretor, Fábio Fleury. Bom, Tuca, qual que é o tema que você trouxe para hoje aqui na mesa? Bem, abraço aí a todos os amigos, estamos de volta nesse momento conturbado, né, Carlo Napolitano? Se ninguém cair aqui na mesa, nós teremos um programa até o final do ano. Sim, com certeza. Depois de um longo período aí de férias, né, devido ao calendário acadêmico. Não foram bem férias. Intervalo entre um semestre e outro. Férias forçadas, digamos. Férias forçadas, mas com muito trabalho aí. Tá. Bem, eu vou começar. Américo, diga. A primeira edição do Observatório do Esporte começou em maio de 2010. Então eu diria que maio é um bom presságio para o programa. É o mês do trabalho, né? Fazemos 6 anos e maio é o mês de aniversário da Rádio Unesp, que completa 25 anos agora em 2016. Cheio de efemeridades o mês de maio, né? Então, manda um abraço para as mães também, né? Teremos o Dia das Mães. Tá? Amanhã. Tá? Então, vamos lá. Uma notícia que não é tão nova, né? Mas acho que a gente tem que registrar aqui no nosso programa. A morte do Damião Garcia, que ocorreu no dia 22 do último mês, aos 85 anos, né? Ele morreu de pneumonia. Mas eu acho que o Damião é uma das pessoas mais importantes aqui do esporte bauruense, né? Eu acho que a relação que ele criou com o Noroeste, a saída traumática, que depois o time não conseguiu se recuperar, então acho que é importante registrar, né? E eu sempre tinha uma curiosidade, Zeca Marques, não sei, porque a gente assistia os jogos do Corinthians aqui no interior, né? E acho que eu nem morava em Botucatu na época, e a gente via aquele Calunga, a gente pode falar aqui, porque não temos compromisso com ninguém, aquele Calunga na camisa do Corinthians e ninguém sabia o que era, né? Acho que só as pessoas de São Paulo naquele momento talvez tivessem ideia do que era o patrocínio. Porque a Calunga era uma rede de lojas, tinha diversas unidades espalhadas pela capital. Nos anos 90, quando o Corinthians é campeão, o brasileiro com a Calunga não eram tantas as lojas, mas isso obviamente acabou dando um impulso ao negócio. Mas era sempre estranho uma marca, até com uma grafia um tanto esdrúxula, patrocinar um time de ponta, um clube de massa com o Corinthians. Os jogos transmitidos para o Brasil todo, né? Exatamente. E poucas pessoas acho que tinham noção do que era aquele patrocínio. Enquanto o Flamengo tinha o Lubrax 4, né, da Petrobras, vários times com a Coca-Cola ainda. O São Paulo tinha algumas marcas um pouco mais conhecidas. Palmeiras era a época da Parmalat ainda ou não? O Parmalat chega em 92, né? Durante muito tempo coabitaram Parmalat no Palmeiras e Calunga no Corinthians. Então vejam o contraste. É verdade, marcas muito conhecidas, né? Até multinacionais, como no caso da Parmalat. E a gente via Calunga aí, a empresa que nasceu em 76, quando ele saiu de Bauru, foi lá para São Paulo e montou uma gráfica que depois virou tudo isso, né? Então deixar o registro aí histórico, lógico que existem críticas, né? Essa questão da data me chamou a atenção, Tuga, quando você postou isso aí na nossa página do Facebook, porque começou em meados de 80 o patrocínio. Então, em pouco tempo, ali, em menos de uma década, já era uma empresa, talvez pelo menos em São Paulo, relativamente constituída. Então, mostra o mérito empresarial do Damião Garcia, e também acho que esse mérito empresarial fez com que o Noroeste ressuscitasse aí no último período e chegasse à primeira divisão. Saiu do coma, né? Não sei se morreu, né, mas que pelo menos saiu do coma, saiu bem colocado. Tá, então fica aí o registro da morte do Damião Garcia, e
entre todas as críticas que possam ter acontecido em relação a não compartilhar com outros empresários no primeiro momento, depois a cobrança que os empresários de Bauru, que ele fez com propriedade, não investiam no time e tal, né? Depois passou para a gestão do filho. Então tem aí uma história grande que talvez possa ser contada por um dos nossos alunos num projeto experimental, numa pesquisa aqui num futuro próximo, tá? Então fica aí infelizmente, nossa sessão de obituário, né? Ok? Segundo ponto, Carlão, que a gente estava comentando aqui antes da gravação, né? Eu não sei o ponto de vista que vocês vão discutir isso, mas a Bandeirantes, a Band que deixa de transmitir o Campeonato Brasileiro, né? Então você abre aí uma disputa com outras emissoras, mas em sistema de transmissão fechado, de TV paga, né? Mas eu queria, num primeiro momento aqui, destacar que também causa um impacto no marketing isso, porque você deixa de ter uma tela a menos em rede aberta transmitindo os jogos. Então, quer dizer, uma forma, as empresas de comunicação forçando aí que as pessoas paguem, né, cada vez mais para ter o acesso às partidas de futebol. Eu já falei várias vezes aqui que antes a gente tinha a disponibilidade dos jogos, né, em TV aberta, mas normalmente poucos jogos. Porque a Rede Globo criou uma coisa que foi colocar o futebol na sua grade, né? Num primeiro momento, na quarta noite, depois domingo. E um tempo atrás, lá era no sábado à tarde, né, Zeca? E essa coisa de voltar aos jogos às 11 da manhã, eu lembro quando eu era mais jovem que já existia esses jogos no domingo às 11 da manhã. Né? Até eu me questionava no verão, eu ficava com dó dos jogadores correndo naquele calor insuportável lá, sempre fiquei com essa coisa na cabeça, tá? Mas é lógico que você tem um impacto mercadológico. Muitas empresas que investiam em publicidade na Bandeirantes, aonde vão investir agora? Né? Vão migrar para a Rede Globo. Mas o custo da Globo é bem maior. E vai ficar maior ainda, porque vai ser o único lugar que eles vão poder patrocinar durante o futebol. Na verdade, eu não entendi muito bem essa saída da Bandeirantes. A alegação foi a crise econômica, ou talvez aí falta de recursos para investimento, mas eu até achei o valor para uma empresa do tamanho do porte da Bandeirantes, o valor baixo, né, de 50 milhões. Tradicionalmente investiu no esporte, né? E que talvez pudesse até recuperar esse valor investido nos anunciantes, né? Então me chamou a atenção. Mas também uma coisa que chama a atenção é que o contrato entre as duas, o sublicenciamento, garantia que era o mesmo jogo a ser transmitido. Então, na verdade, a gente tinha a mesma informação duplicada. Né? Talvez o ideal seria, Zeca, desculpa, perdão, se tivesse o sublicenciamento, mas um outro jogo a ser transmitido. Não, concordo plenamente. Eu li alguns comentários sobre essa decisão da Band que surpreendeu o mercado publicitário, porque a alegação que eu ouvi, o argumento do mercado publicitário é o seguinte: se a Globo tinha uma média de 25 pontos de audiência no jogo do domingo, e a Bandeirantes tinha muito menos, 4, 5, para o mercado publicitário eram 30% de audiência, não eram 25 de uma e 5 de outra, eram 30. Então agora não é automático que esses 5 da Bandeirantes migrem para a Globo. Não. E aí a questão é, será que a própria TV Globo, que não me parece muito preocupada com a questão no momento, quer fazer com que tudo migre para a TV fechada? Então, isso que é a segunda parte, né? Eu já comentei aqui algumas vezes. Então a gente tinha esse jogo aí que era na TV aberta, normalmente a Globo, a Band transmitia. Depois, com a criação da TV paga, fechada, e os canais Sport TV a gente teve que pagar para ter esses jogos no primeiro momento, e agora os jogos principais, ou quem torce para o time específico, tem que ter um pacote à la carte, premium, que vai ter um custo maior ainda. O que estranha muito na Bandeirantes, como o Carlos acabou de dizer, é que a Bandeirantes era conhecida como um canal do esporte. Sim. Né? E até o canal a cabo do Grupo Bandeirantes, que seria o Band Esportes, ele também está à míngua, cada vez menos... transmitindo poker. Mas poker a ESPN também transmite, a Fox também transmite, mas ele está transmitindo, por exemplo, torneios de tênis que não são os do Grand Slam, competições que não são as competições top. E eu vejo muitas competições interessantes no Band Esportes, né? Futebol muito pouco. E é interessante ver que a Band Esportes durante muito tempo transmitia as grandes ligas europeias, né? E agora está transmitindo 1 ou 2 campeonatos com pouco protagonismo. E o que o Carlos apontou, eu sempre achei algo extremamente estranho. Se uma TV aberta transmite um jogo, a outra TV aberta no mesmo horário deveria ter a possibilidade de escolher um outro jogo. Claro, até para atender outras torcidas. Então, né? a primeira emissora, que é a que detém o maior número de direitos, escolhe o jogo que quer. A outra fica com uma segunda opção. Né?
Até para se criar uma multiplicidade, uma maior pluralidade de jogos na televisão. Até para escolher outros locutores, né? E aí eu sempre achei que para Bandeirantes era muito incômodo ter que ficar atrelada à decisão da Globo e transmitir o mesmo jogo. E o que fazia as pessoas migrarem de um canal para outro? A qualidade da imagem e a transmissão da Globo sempre foi superior. Sim. Ou então a questão da locução. E como os narradores da Globo têm muita rejeição por parte do público, iam para Bandeirantes, se bem que ali também havia comentaristas que causam rejeição em outros tantos. Sim. Mas, Zeca, só um comentário, não seria talvez uma forma dos canais Globosat na TV fechada começarem a dar uma resposta para Fox Sports, que vinha ganhando direitos e o esporte interativo, E o esporte interativo, acho que muito mais para o esporte interativo, que entrou aí com muito dinheiro, muita bala na agulha para tentar capturar alguns times, né? Mas eu acho que no final, com a migração para a TV fechada, o meu medo volta a ser aquele, né? Só as grandes torcidas, os grandes times de maior audiência vão ter os jogos em TV aberta, e quem não puder pagar um pacote, não é nem o canal a cabo mais, e sim os pacotes premium, o pay-per-view, né, que não é barato, acho que sai R$100 a mensalidade, por aí, mais ou menos. Mais né? o dinheiro que você paga na mensalidade da própria TV a cabo. Então acho que é muito caro. Eu já relatei aqui outra vez, só para fechar a situação, que quando você quer comprar um jogo avulso, mesmo que você tenha um pacote básico, o custo do jogo avulso... É o custo da mensalidade. É o custo da mensalidade. Então eles forçam você a ter a mensalidade. Eu já relatei aqui que quando teve um jogo do Noroeste, o ingresso era R$40 e para assistir em casa o avulso era R$70 na época. Não, só uma coisa, há um tempo atrás houve um termo de ajustamento de conduta entre Clube dos 13, Rede Globo Televisão e o CAD, né, do Ministério da Justiça, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e ali havia essa obrigação da Rede Globo fazer o sublicenciamento. Né? Esse termo de ajustamento de conduta, se não me falha a memória, já faz um tempo, até foi um trabalho de uma aluna nossa, uma ex-aluna de graduação, a Bárbara Belan, esse termo de ajustamento de conduta valia por 5 anos. Então, pelas minhas contas, esse termo já expirou o prazo. Então, agora, a Rede Globo não é mais obrigada a fazer esse termo de sublicenciamento. Talvez o valor que a Rede Globo tenha cobrado da Bandeirantes para fazer o sublicenciamento é que tenha inviabilizado o negócio e não a crise econômica. Então, talvez tenha sido uma desculpa ali empresarial nesse sentido. Mas, sem dúvida, o público que gosta de futebol sai perdendo com isso, mesmo vendo o mesmo jogo nas tardes do domingo. E a desculpa que está na moda, né? A crise econômica. Não poderia falar aqui que nosso programa não voltou até agora por causa da crise econômica, que todo mundo iria acreditar, né? Mas além da crise, outra alegação que eu ouvi é que a Bandeirantes teria focado todos os seus investimentos na cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio. Pode ser. Você tem um deslocamento de custo operacional muito alto. E de recursos humanos. De recursos humanos. Então, talvez pode ser uma opção. E a Bandeirantes, aí ela tem um pedigree que ela é muito mais multiesportiva do que qualquer outro canal aberto. Agora, talvez algo que indicasse isso, que a Bandeirantes, o carro-chefe da Bandeirantes nos últimos tempos tem sido o programa de reality show Masterchef, que vai deixar de ser exibido durante o período da Olimpíada. Eles pensam em colocar... Será que em vez do canal Esporte, a Band vai ser o canal da culinária, Zeca Marques? Canal dos realities de culinária. Bem, então eu vou aqui partir para o meu último tema agora, mas é um tema que eu quero abrir uma discussão para a mesa, né? Então, o ponto de partida é uma notícia que foi publicada na última quinta-feira pelo UOL, né? Que eu não tinha me tocado sobre essa notícia, me parece um ponto importante. Até agora, dos 110 classificados, né, atletas classificados para os Jogos Olímpicos, e aqui não estão os esportes coletivos, né? E tem outras seletivas que ainda não aconteceram. 110 brasileiros. 110 classificados brasileiros para os Jogos Olímpicos, 68, ou seja, um pouco mais de 60%, 62%, são atletas que vão ter a sua primeira experiência olímpica aqui no Rio de Janeiro. Então, não sei até que ponto isso pode prejudicar o desempenho pela pressão, pela falta de experiência. E é sempre muito complicado, como a gente teve a experiência da última Copa do Mundo aqui no Brasil, em que medida, né, o público, a pressão da torcida ajuda ou atrapalha, principalmente no caso de um atleta que vai ter a sua primeira experiência olímpica aqui no Brasil. Né? A questão da torcida é algo que, por enquanto, o Brasil nunca teve que se deparar com isso, porque nunca tinha organizado os Jogos Olímpicos aqui. Organizou os Pan-Americanos. E nos Jogos Pan-Americanos o desempenho foi positivo. Sim, mas na Olimpíada é capaz que haja um peso. Agora, se a gente for pensar nas últimas medalhas de impacto que o Brasil teve nos Jogos Olímpicos, quase sempre é de atletas estreantes.
Sim. Né? A Sara Menezes, por exemplo, no judô, Foi na última estreante. Olimpíada. O César Cielo, salvo engano, ele conseguiu, inclusive, medalha de ouro sendo estreante em Olimpíada. Ao contrário de outros que já participaram pela segunda vez, né? Que não conseguiu medalha. E outra... Então vai ser interessante cruzar esses dados. É verdade, podia fazer um levantamento, né? E outra coisa interessante, que é na mesma matéria, que eu até achei engraçado isso, né? Que nos Jogos de 2012, o Comitê Olímpico levou 16 atletas para fazer um trainee, para conhecer, sentir o clima e tal, né? E desses 16 que foram, 7 conseguiram vaga para esse ano. Agora tem uma notícia que é engraçada no final disso, que eles vão fazer a mesma coisa esse ano no Brasil, vão trazer os atletas brasileiros para participar Aqui no Brasil. Então fica uma coisa meio que não faz sentido, né? Eu acho que se você tem a possibilidade de inserir o maior número possível de atletas para ter experiência olímpica, os novatos, né? E finda esse comentário, eu queria colocar aí para vocês, né? Quais expectativas que vocês têm para os Jogos Olímpicos aqui no Brasil? Eu já começo perguntando, a própria questão da crise econômica, política, como vocês veem isso? Porque eu percebo, por exemplo, que me parece que a situação em termos de avaliação do público, da população, né, da comunidade brasileira, o clima era muito mais pessimista antes da Copa do que agora, às vésperas dos Jogos Olímpicos. Né? Então a pergunta eu falo, vai ter Jogos Olímpicos? Vão acontecer os Jogos Olímpicos? Isso não há dúvida. Na verdade, eu compartilho dessa ideia de que havia uma oposição muito grande à Copa do Mundo, tanto que o slogan de oposição à realização do evento era "não vai ter Copa". Sim. Isso se inicia um ano antes com a Copa das Confederações, que coincidiu com as manifestações de junho de 2013, nas grandes capitais brasileiras, mas o que me surpreende é que até agora não houve uma manifestação pública relevante que se contrapusesse à organização dos Jogos. E vejam que o Rio de Janeiro tem dado motivos de sobra para que isso acontecesse. Então, no começo do ano, todos vão de lembrar que a saúde pública no estado do Rio, não era só na cidade do Rio, no estado do Rio e também a rede municipal da capital do Rio de Janeiro, estava em frangalhos, com pessoas que não tinham o mínimo de atendimento médico nos hospitais da rede pública, né? Isso voltou agora, depois de um tempo, mais uma vez, greve de servidores públicos no Rio de Janeiro por falta de salários. O surto do vírus da dengue e do Zika começou a apavorar, inclusive, os estrangeiros que viriam para cá. E, recentemente, no mês passado, tivemos a derrubada de uma ciclofia, uma ciclofaixa na zona sul do Rio, que é uma obra que tinha a ver com os Jogos Olímpicos, uma obra legado, né? Mal projetada, mal executada. Então é engraçado que até agora a população do Rio de Janeiro, que é onde vai acontecer a maior parte das atividades olímpicas, não tenha se debruçado sobre isso de uma maneira um pouco mais crítica. E os meios de comunicação também. Sim. Porque eu acho que está havendo uma cobertura especialmente na televisão, das empresas que compraram os direitos de transmissão dos jogos, uma cobertura que era a que se esperava. Muito aderente aos interesses do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Organizador Local, pouca reflexão, pouca discussão dessas questões que envolvem o poder público. Mas as obras estão atrasadas, a gente sabe que as obras estão atrasadas. Mas não tem aquela cobrança como aconteceu? A cobrança que houve na Copa do Mundo, eu acho que a gente não tá assistindo. Não. Né? Talvez aí por uma aderência naquela oportunidade ao governo federal, e dessa vez não, né, Zeca? Porque muito embora tenha grande financiamento do governo federal, é um evento que vai acontecer numa cidade, né? Fora o futebol que vai ser espalhado. Então acho que a dinâmica aí da preocupação política, ela fica focalizada e localizada na questão do município do Rio de Janeiro. Então fica muito difícil para pessoas de outros estados reclamarem da organização, porque na cidade do Rio, acho que os cariocas, bem ou mal, caindo ou não a ciclofaixa lá na Orla, eles terão um legado e já estão percebendo isso com melhorias no transporte público, melhorias no sistema de trens, pelo menos, de superfície. Isso vai acontecer. Então talvez eles estão visualizando isso e talvez por isso não reclamando. E você acha também que não existe uma expectativa, por exemplo, no estado falido como o Rio de Janeiro, que os Jogos Olímpicos vão trazer, injetar um pouco de dinheiro, dar uma sobrevida aí até o final do ano para muita gente? Pode ser, porque o volume de dinheiro gasto pelas delegações e pelos torcedores que virão é um volume muito alto. Né? Então talvez seja isso também mesmo. Pode ter a ver o fato que o futebol sempre é mal visto como o ópio do povo, e os esportes olímpicos são vistos como edificantes pela sociedade também, como uma forma de melhora. Mas, Carlos, eu lembro que na Copa das Confederações, a maior manifestação e a mais violenta, tanto dos manifestantes como das forças de repressão, aconteceu no Rio de Janeiro. Inclusive com depredação de patrimônios públicos, né? De monumentos históricos. Uma igreja que fica situada ali no Rio de Janeiro,
próximo a onde fica a sede do banco, o Centro Cultural Banco do Brasil, né? Então... Candelária? Não é Candelária, é uma outra igreja, agora me fugiu o nome, fica do lado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tá. A questão é que eu acho que esse legado, que aliás é uma palavra que saiu do nosso léxico, para os Jogos Olímpicos não se fala em legado, até porque a experiência dos Pan-Americanos foram negado e não o legado, né? Eu costumo brincar que o legado, a palavra legado, a melhor utilização que já se fez dela na língua portuguesa é o último parágrafo do Memórias Póstumas e Brás Cubas do Machado de Assis, que ele diz o seguinte: não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria. Então essa para mim é a melhor utilização da palavra legado que eu já vi. E eu não acho que a população do Rio esteja assim contente com a evolução dessas obras públicas, porque muitas sequer estão prontas, né? E elas vão levar, na verdade, elas estão servindo aquela região do Rio de Janeiro onde vai ficar a maior parte das arenas esportivas, que fica em Jacarepaguá, distantes quase 30 quilômetros do centro do Rio. E aquilo lá vai funcionar em situações esporádicas, né? Não é um evento que está acontecendo na região já ocupada da cidade. Mas enfim, era justamente sobre os Jogos Olímpicos que eu tinha, que eu separei aqui o meu tema de hoje, porque eu tive contato com uma obra recente que conceitua um pouco os Jogos Olímpicos como um grande exemplo de eventos midiáticos. Então são dois pesquisadores, um francês, o Daniel Dayan, e um americano, o Eliu Katz, que disseram que esses Jogos Olímpicos, né, os Jogos Olímpicos de forma geral, são eventos que empregariam a potência eletrônica dos meios de comunicação, televisão, internet, rádio, para atrair a atenção mundial e contar uma história. Eu acho interessante, né, que na verdade a gente se esquece que os meios de comunicação têm sempre narrativas que vão contando os fatos que acontecem. E o que eu acho interessante da definição deles, esses Jogos Olímpicos, assim como a Copa do Mundo, os grandes eventos, eles teriam a característica de promover um convite ao rompimento da rotina diária. Então são eventos que de fato rompem com a rotina. A gente viu isso muito na Copa do Mundo. Sim. Estabelece uma nova rotina diferente da rotina cotidiana. Tem feriados, né? As aulas são suspensas. Você altera. Eu acho que a gente tem um exemplo maior quando foi a Copa no Japão e Coreia, né? Que os jogos aconteciam 2 da manhã. 2 da manhã. Então aquilo pra gente, brasileiro, é um belo exemplo. E esse convite ao rompimento da rotina diária promoveria simultaneamente um convite à união em torno de uma experiência festiva. Olha que definição maravilhosa. Sim. É o que acontece sempre numa competição esportiva multimediática, mega evento como os Jogos Olímpicos. E o brasileiro com essa vocação para a festa, como foi provado aqui no último Mundial de Futebol? Bom, esses eventos midiáticos têm a outra característica de serem sempre transmitidos ao vivo, planificados previamente, apesar de que eu acho que os meios de comunicação brasileiros se planejam um pouco. Não há grandes inovações de cobertura, como a gente assistiu na Copa do Mundo, não tinha nada de novidade, a não ser aquelas mesas tecnológicas que a Globo arranjava para falar de questões táticas. Mas são eventos que têm sempre um elemento de imprevisibilidade. E aí o grande exemplo que a gente pode dar é o Vanderlei Cordeiro de Lima, disputando a maratona dos Jogos de Atenas em 2004, com uma grande vantagem, faltando cerca de 8 quilômetros para acabar a prova, mais ou menos. Certamente ele era favorito naquela altura da prova a ser o medalhista de ouro. E aparece ali o padre irlandês, que todo mundo deve se lembrar da imagem, que intercepta a corrida dele. E vejam como que aquilo é mortal para o atleta. Mesmo depois que ele se desvencilhou dessa intromissão, dessa intervenção do padre irlandês, ele manteve uma distância boa. Só que ele acabou perdendo o ritmo. Então, para um maratonista, que é uma atividade totalmente aeróbica, interromper a corrida, e nós aqui todos já participamos de alguma atividade de corrida aeróbica, prática de atividade física, a gente sabe que a retomada é mais complicada do que o próprio início da prova, né? Bom, para concluir, o que o Daniel Dayan e o Eliu Katz dizem é que esses eventos também promovem ocasiões cerimoniais nas quais se conjugaria um tratamento estilístico reverente e protocolar. Os Jogos Olímpicos são muito protocolares. Sim. Tanto que até hoje existe um protocolo que a primeira língua que se fala é o francês e depois a língua local. Aqui no Brasil deve fazer a locução em francês, inglês e português. E esses Jogos Olímpicos, né, esses eventos midiáticos, transportariam o público para o centro sagrado da nossa sociedade. Por isso que um mega evento como esse, ele tem tanto protocolo e tanta cerimônia, como a gente está assistindo agora com o passeio, né, a caravana em torno da tocha olímpica. Sim. Que chegou ao Brasil na última semana. Houve todo um protocolo para o acendimento da tocha olímpica na Grécia, na semana passada.
E agora a tocha vem para o Brasil para fazer aí a alegria de políticos e de empresários de diferentes lugares da cidade, aliás, do país, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Né? Então nós assistimos nesta semana Zezé de Camargo e Luciano transportando a tocha olímpica. Tinha até uma pessoa fantasiada de tocha olímpica transportando a tocha olímpica. E aí vejam como a cobertura da imprensa tem sido uma cobertura pouco reflexiva. Ela adere a essa experiência festiva, no sentido de que mostram e entrevistam pessoas que estão emocionadas de participar daquele evento, né? E a gente aproveita, os meios aproveitam justamente essa experiência festiva para esquecer de questionar e de colocar autoridades na parede sobre os desmandos que há e que houve na organização dos Jogos. O Carlos Alberto Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, é uma ausência sentida na discussão da questão pública de organização desses Jogos. O prefeito do Rio, igualmente. Ninguém vai procurar o prefeito do Rio para perguntar: prefeito, não tem dinheiro para a rede pública de hospitalar aqui municipal, mas os Jogos vão acontecer mesmo assim, não é? Cadê o ministro dos esportes? A gente nem sabe quem é o ministro dos esportes, né? Não sei quem é o ministro dos esportes. Então... Hoje pode ser um. Amanhã pode ser outro. Completando essa... Mas eu achei, essa cerimônia da tocha um tanto quanto desorganizada, né? Assim, eu tenho acompanhado todo jornal televisivo que você liga, passa, pelo menos na Rede Globo, essa informação. As pessoas invadindo ali o espaço da tocha, com manifestação, a política. Eu achei, assim, uma falha na organização tremenda. Eu não me lembro de uma cobertura dessa cerimônia da tocha em outros países com tamanho de organização. Nós estamos no Brasil, meu amigo Carlos Napolitano. Eu acho que, por exemplo, as festas... Ninguém tentou apagar a tocha até agora? Até não. Um extintor, alguma coisa? Mas eu não sei se você notou, quando a tocha estava chegando no avião ainda, antes de desembarcar, eram 2 recipientes que achamos. Por segurança. Melhor garantir. Né? E só para fechar... eu crio aqui, particularmente, né, por interesse e até de pesquisa, uma expectativa muito grande em como vão ser realizadas essas transmissões. Então nós teremos lá no canal Sport TV com 16 canais disponíveis. Que forma isso vai ser disponibilizado pela internet, como as pessoas vão consumir. Então acho que eu crio aí uma grande expectativa de como será consumido por parte do público os eventos. Né? Então a gente vai ter a chance de realmente poder ver modalidades, né, que normalmente você não vê. Poder assistir uma competição completa de uma modalidade que normalmente você não está acostumado a acompanhar. Né? E não simplesmente cobrindo horários ou buracos das transmissões mais importantes. Então acho que isso vai ser um fator muito interessante. E, Napolitano, qual o tema que você trouxe para hoje? Não, eu pensei em falar um pouquinho sobre a convocação do Dunga para a seleção brasileira para a Copa América. O que me surpreendeu foi quando eu li a primeira divulgação sobre a lista, com a indicação de apenas 3 atacantes. E dentre eles o Gabriel, o Gabigol dos Santos, o Ricardo Oliveira e o Incrível Hulk. Né? Eu acabei de checar aqui na lista, também está colocado como um 4º atacante o Diego Costa, do Bayern de Munique, é isso? Douglas Costa do Bayern de Munique, desculpe. Então aqui já há uma correção, porque o que me deixou intrigado era isso. Será que é uma representação mesmo do Dunga ali como um retranqueiro escalar 3? Mas me chama a atenção muito mais ainda a convocação do Hulk. Estávamos conversando antes da gravação. Não sei o que esses treinadores da seleção brasileira, o Filipão e o Dunga, vem nesse jogador que não fez nada na Copa do Mundo, não tem feito nada na seleção brasileira e insiste na convocação dele. Muito embora alguns outros jogadores escalados também possam fazer a função de atacante, como o William, talvez o Coutinho, mas me chamou a atenção somente esses nomes e 2 do Santos, né? Um em idade olímpica e um outro ali uma idade de jogo de veterano já, que é o Ricardo Oliveira. E muito embora a CBF ainda insista no Dunga, né? Eu acho que essa é a pergunta primordial, né? E fica aí, Zeca, a pergunta. Houve um movimento há um tempo atrás, né? Tira Dunga, né? E mas a prova, você acha que a prova mesmo dos 9 pro Dunga serão os Jogos Olímpicos? Não, mas o Santos tem mais o meia. Tem o meia, o Lucas. São 7 jogadores com idade olímpica convocados também. Não, o Dunga ficou um pouco na berlinda com os últimos resultados, né? E já se cogitava até a substituição dele. Eu acho que essa Copa América que celebra o bicentenário
nos Estados Unidos, pode ser um divisor de águas. Se a campanha não for muito satisfatória, é capaz que ele caia no meio das eliminatórias, porque a CBF vai tentar. Agora, a gente falava que não sabe quem é o ministro dos esportes no Brasil. Ele também não sabe quem é o presidente da CBF. É o Marco Paulo Leonero. Às vezes está licenciado, às vezes não está. Alguém que tem uma folha corrida com alguns maus serviços prestados. Alguns. Então, essa é outra questão. A gente não sabe quem que preside a entidade que comanda o futebol brasileiro. Posso colocar um único, quer completar? Não, só falando que o Neymar não está nessa lista, porque provavelmente ele será chamado para a seleção olímpica, né? E se o Dunga estiver lá, comandará esse time. Posso puxar um último tema aqui? Que todo campeonato paulista sempre parece o grande time, que um time grande fica fora, sempre parece um outro time que proporciona uma inovação, e isso há décadas, né, Zeca? Então qual que é a importância real do Audax no campeonato paulista? Em que medida a imprensa louva a atuação do técnico? O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu acho que a imprensa sempre quer partir para o inusitado, para o novo, para o diferente, e aí sempre que surge um São Caetano, agora um Audax, há sempre uma valorização da iniciativa. E tem que lembrar, o que é o Audax? O Audax é o antigo PAEC, que era o Pão de Açúcar Esporte Clube, um projeto pessoal do Abílio Diniz, que queria capacitar os seus trabalhadores da rede de Pão de Açúcar para uma atividade física esportiva. A partir dele pensou, posso fazer um clube de futebol que seja formador de meninos para serem negociados. Então, primeiro ele só tinha categorias de base no PAEC. Aí ele pensou, poxa, mas agora que esse pessoal está envelhecendo, eu vou desperdiçar essa mão de obra. Então criou sua equipe profissional que foi disputar a Série B1, depois A3, A2, até chegar à Série A1. Como ele descobriu que a Globo não falava Pão de Açúcar nas transmissões, era PAEC, ele pensou, pô, não adianta eu manter esse nome, vamos mudar o nome para Audax, que tem a ver com algo que é audacioso, etc. E o Audax foi comprado pelo Grêmio Osasco, né, cujo presidente atual é o Vampeta, e o Audax não tem o que fazer no próximo semestre. Tanto que no ano passado ele alugou o estádio e fez uma parceria com o Oeste de Itápolis, porque o campo do Oeste de Itápolis estava interditado pela CBF. O Oeste, que fica aqui próximo à região central do estado, Araraquara, não é tão longe de Bauru, o Oeste mandava os seus jogos na Série B do Brasileiro em Osasco, no campo que é utilizado pelo atual Audax. E agora o que se cogita é para quem que o Audax vai emprestar o estádio e a estrutura para poder manter a atividade no segundo semestre. Então eu acho talvez pro Corinthians em algum mata-mata. Pode ser. O Corinthians vai mandar o jogo em Osasco e olha que vai lotar o estádio, né? Sim. Então eu acho que é um exemplo de como o futebol é gerido no Brasil. É aquela coisa imediata, de curto prazo. Apesar de achar que o Audax tem um certo diferencial. O técnico já está há bastante tempo, muitos jogadores estão lá há bastante tempo, mas eles estão mirando, obviamente, uma coisa um pouco mais grandiosa e no momento não tem condições de... Eles só vão disputar a Série D no segundo semestre. Agora é que eles conseguiram uma classificação melhor. Mas havia dúvida se eles iam se unir fazer uma parceria com algum outro time para disputar a Série B, o caso do Oeste, ou se iam querer alçar voo próprio e disputar a Série D. E se disputarem com essa equipe, tem grande chance de subir para a Série C. Sim, lógico, se não for promovido um desmonte, o que é comum com os times que se destacam, né? Você é sintonizado na 105,7, agora é a hora da matéria da semana. O tema é segmentação de portais esportivos femininos e a ESPNW. A ESPNW é uma iniciativa dos canais ESPN norte-americanos, fundada em 2009. A ideia por trás de tudo é promover o esporte feminino com uma cobertura detalhada pelo tema. Dentre as coberturas do ESPNW se destacam a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2011 e da WNBA, braço feminino da NBA. A ESPNW Brasil surgiu neste ano no dia 6 de março. O anúncio foi feito com um vídeo da agência África de publicidade chamado Invisible Players. Nele, vários anônimos eram perguntados sobre quem detinha recordes em modalidades esportivas. O público achavam que eram atletas homens, mas no fim eram atletas mulheres. A equipe é formada por ex-atletas que defenderam o país em várias competições, como Magic Paula, Juliana Cabral e Camila Comim, além do time de jornalistas ser formado majoritariamente por mulheres. Júlia Vergueiro é uma das fundadoras do portal Dibradoras. O projeto trata de mulheres falando sobre esporte feminino para mulheres. Ela explica da onde surgiu a ideia. Decidiu criar o Dibradoras justamente por causa dessa falta de acesso à informação de esportes femininos na mídia tradicional. A gente percebeu que nós, como mulheres, né, somos 5 que fundaram o Dibradoras,
não nos sentíamos representadas. Todo o conteúdo que era gerado sobre esporte no geral, não só especificamente modalidades femininas, não conversavam com a gente. Essa ideia de criar algo que falasse com o público feminino, tanto para falar de modalidades masculinas quanto femininas. E aí a gente percebeu ao longo do caminho que a parte do feminino era realmente o que mais precisava, né, ser falado. Então a gente falou, deixa a parte do masculino, que já tem tanta gente que fala, né? E vamos focar no que ainda não está sendo, nas histórias que não estão sendo contadas. Segundo ela, a mídia tradicional falha em falar sobre os esportes praticados por mulheres. A mídia tradicional é bastante fraca, tem uma cobertura muito pequena, quando fazem de assuntos que vão ter uma repercussão maior, uma coisa de ruim que aconteceu. Então, nunca tem uma construção de falar de alguma modalidade ou de algum atleta por um tempo, ou voltar atrás em alguma ex-atleta e contar alguma história. É tudo muito pontual e muito com um foco mais de fazer barulho, geralmente coisas mais dramáticas. O que a gente menos tem é cobertura constante. Então, cobertura de campeonatos, de todas as modalidades, né, femininas, acompanhamento de atletas, evolução das atletas brasileiras aqui, lá fora. Não tem praticamente acesso a nenhuma informação disso nesses meios mais tradicionais. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou também a professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Pernambuco, Soraya Barreto. Ela também faz críticas sobre a cobertura nacional da mídia. Você tem uma representação, em geral, bastante sexualizada, né, dependendo do esporte. Não tem uma construção heróica. Isso é uma questão amplamente debatida já na área de estudo de gênero e esportes, onde a gente vê que nos homens, de forma geral, é construído esse ideal, esse mito do herói. Dificilmente a gente vê essa relação construída para a mulher, inclusive na construção de personagens femininos. A gente vê aqueles mesmos adjetivos que são utilizados para o esporte em geral, de superação, inspiração, objetivos, mas a gente não vê essa construção heróica. Camila Matoso é jornalista da editoria de esportes da Folha de São Paulo e passou pelas redações do Lance e da ESPN. Ela, em seus textos sobre o esporte praticado por mulheres, tenta tomar maiores cuidados para não cair nos problemas da mídia tradicional. Quando eu vou fazer uma matéria sobre uma mulher, eu tento tomar todos os cuidados do mundo para não expor a mulher de um jeito que eu não gostaria que falasse de mim ou de outras mulheres. Então, tentar buscar construir algo que você faria sobre um homem, né? Mas a gente ainda vê bastante construções machistas de personagens mulheres. Júlia Vergueiro, do portal Dibradoras, ainda não tem uma opinião certa sobre o projeto da ESPNW. Ainda está muito recente para a gente avaliar qual que é, de fato, o objetivo do ESPNW. De fato, o ESPNW americano é uma excelente fonte de informação sobre esportes femininos. Eu não acho que, no caso deles, seja uma forma de tapar buraco. Eles criaram um braço até para você conseguir, de fato, ter uma equipe focada nisso. Porque fazer esse tipo de cobertura dentro de uma redação onde o chefe vai vir e te falar, não, isso aqui não é prioridade, vai lá cobrir o Neymar, fica muito mais difícil. O que a gente vem acompanhando do portal é que eles estão tentando fazer um modelo diferente do tradicional. A maioria, acho que é quase 100%, né, das pessoas que escrevem são mulheres, e elas não escrevem só sobre esporte de alto desempenho, de alto rendimento, mas também, por exemplo, uma jornalista que é lá de dentro, contando a história dela como ciclista, amadora mesmo. Então, a gente tem visto com bons olhos que de fato eles estão investindo e construindo conteúdo, mas o que sempre fica ali, a pulga atrás da orelha, é o quanto isso vai ganhar repercussão na mídia principal, né? Então, TV, que é onde tem mais visibilidade, para de fato essas modalidades crescerem, né? Júlia acredita que possa ser um começo de algo maior. Eu acho que é um começo para as pessoas começarem a enxergar essas modalidades, começarem a se interessar, e aí eu imagino que eles conseguindo mostrar números, né? O engajamento que a gente tem, olha o tanto de mulheres e homens também que acompanham as nossas matérias, vamos jogar isso para a TV, vamos criar um programa na TV, enfim. Acho que é um passo, devagar, mas está começando. Além disso, pode servir de fomento para o esporte feminino. Então, uma vez que você tem visibilidade, aos próprios projetos esportivos, as atletas, mulheres,
conseguem ter os seus cases para contar. Então ela consegue ir bater na porta de uma empresa e falar, essa matéria que o ESPNW fez com a gente, olha esse conteúdo que legal, olha a repercussão que isso deu. Camila Matoso, jornalista da Folha de São Paulo e ex-ESPN, confia no projeto, mas não sabe se a segmentação é o caminho a seguir. Eu acho que a iniciativa da ESPN é incrível, especialmente porque eu sei o objetivo e porque eu conheço as pessoas de lá e sei da dedicação e da vontade política, enfim, do que elas estão fazendo. Mas eu ainda não sei se essa é a melhor forma para você, enfim, na luta contra o machismo. A professora de comunicação da Universidade Federal do Pernambuco, Soraya Barreto, acredita que é apenas uma forma de mascarar a falta de cobertura tradicional. Por que não aumentar essa pauta do esporte feminino dentro do canal tradicional da ESPN? E aí, associado a isso, criar uma plataforma digital esportiva sobre mulheres no esporte. Se essa ideia fosse casada, eu veria com melhores olhos, mas assim, olhando isso de uma forma mais atenta, pela via das pesquisas que eu tenho desenvolvido, o que eu tenho visto é essa tentativa de segmentação disfarçada de fomento para a melhoria do esporte. Ela ainda fala sobre a diferenciação de assuntos para mulheres e homens na mídia tradicional, mesmo que o interesse venha tanto do lado masculino como feminino. Isso é a própria delimitação do papel que vem todo imposto de um sistema patriarcal, aonde é dado espaço para a mulher, né? Esse espaço ele é dado pelo homem, de forma geral, e a gente sabe que as redações esportivas ainda são majoritariamente masculinas. Então, olha, vamos dar um espaço aqui, vamos segmentar para a mulher, mas eu posso te falar, por exemplo, saiu agora uma pesquisa recente da audiência, né, impacto, de forma geral, do futebol pernambucano, certo? Na televisão, na TV Globo. E deu 50% masculino e 50% feminino. Então, há uma vontade e um crescente envolvimento feminino no futebol de forma geral, nos esportes de forma geral, e mesmo que seja o esporte masculino, como é o caso, né, porque eu estou falando do futebol pernambucano, no sentido do campeonato masculino. Com essa crescente, uma audiência equânime, né, 50% para cada lado, por que eu tenho que segmentar a mulher para um espaço? Então, na verdade, ao meu ver, é uma relação separatista mesmo, segmentária, aonde eu dou um espaço para a mulher, eu coloco ela num lugar, e aquele lugar é o lugar que ela pertence. Todo o resto é masculino. Para Camila Matoso, jornalista da Folha de São Paulo, antes da segmentação como espaço para falar do esporte feminino, o ideal seria a maior presença de mulheres nas redações esportivas. Queria que as redações contratassem mais mulheres. Acho que essa seria uma resposta muito melhor do que qualquer outro tipo de segmentação, porque com mais mulheres na redação, você tem também um pensamento diferente, e isso se reflete no trabalho. Vou dar um exemplo. Quando você está fazendo uma galeria de fotos de mulheres bonitas, as mulheres mais bonitas do vôlei, tem alguém lá fazendo isso na redação. Se tem mulheres lá, isso é possível ser contestado, entendeu? A forma como isso está sendo tratado, quais fotos vão ser escolhidas, se é necessário fazer uma galeria assim. Quando você tem um monte de homem trabalhando na redação, que é o que normalmente tem, isso acontece de forma natural. Simplesmente a galeria é pedida, simplesmente a galeria é feita, simplesmente a galeria é publicada. Então, eu acho que a presença de mulheres nas redações pode mudar muito mais do que qualquer outro tipo de segmentação, entendeu? Bom, essa foi a matéria da semana. Os agradecimentos aos entrevistados, à professora da Universidade Federal de Pernambuco, Soraya Barreto, a jornalista da Folha de São Paulo, Camila Matoso, e também a fundadora do portal Dibradoras, Júlia Vergueiro. E agora, para comentar a matéria da semana, Zeca, quais são os seus comentários sobre o tema? Olha, gostei bastante da proposta, da abordagem do tema que vocês fizeram, do que as entrevistadas acabaram dizendo. Eu quero só destacar aqui algo que a Camila Matoso, jornalista da Folha, tinha comentado, de que há uma pouca presença de mulheres nas redações. Eu diria a você que a presença não é tão pequena, a presença é grande, mas é que elas não têm protagonismo. E se a gente pensar nas transmissões de eventos esportivos, tanto no rádio como na televisão, a gente percebe claramente que não há mulheres comentando. São raríssimos os casos de mulheres comentaristas em competições variadas, não competições femininas, né? Competições com equipes masculinas. A mulher não é locutora de TV, não é locutora de rádio, ela
pouquíssimas vezes aparece como comentarista. Ela sempre ocupa qual papel? O papel de repórter de campo, repórter da arena esportiva que vai entrevistar algum atleta, algum jogador, algum dirigente ao final da competição. E por coincidência ou não, eu oriento um trabalho de doutorado aqui na Unesp, da Noemi Bueno, minha orientanda de doutorado, em que ela justamente pesquisa essa questão, essa invisibilidade da mulher nos postos de protagonismo da transmissão esportiva. Quais são os grandes postos de protagonismo? É o locutor e é o comentarista. O repórter, coitado, é um terceiro ator, um terceiro atuante ali que tem pouca importância comparando-se com o que faz um locutor e um comentarista. E nos programas esportivos, especialmente nos programas de TV fechada, onde a gente poderia imaginar que isso seria diferente, vejam que programas esportivos de TV fechada, a mulher sempre é a pessoa que lê e-mails, que lê tweets, que lê mensagens que os internautas mandam e não participa do debate. Ela simplesmente faz uma escada, como se fosse um teatro, para levantar a bola para que os homens comentem. Eu acho isso uma coisa absurda, porque a mulher fica relegada à função de ser uma leitora de mensagens para que depois possam ser colocados os doutos saberes masculinos para discutir questões que envolvem o esporte de forma geral. E agora também recebemos aqui na mesa Leonardo Del Sante, que fez comigo a matéria. Leonardo, quais são os seus comentários sobre o tema e sobre a produção da matéria? Primeiramente, mandar um abraço aí para todo mundo de casa. E estamos voltando agora esse ano. E vamos lá. Essa matéria foi uma matéria que a gente pensou de uma maneira interessante, porque a gente viu esse portal, saiu faz um tempinho já, tem uns 2 meses, se eu não me engano. E por ser um portal feminino, a gente ficou, cara, e aí, como a gente vai fazer? E a gente olhou e pensou, poxa, vamos buscar quem já esteve lá dentro e quem também já fez coisas também para esse público, né? Uma coisa mais segmentada, como no caso de Vibradoras, da Júlia. E a gente tem muito a concordar com elas realmente, porque se você pega, por exemplo, o esporte que é transmitido no país, na sua hegemonia quase que total, principalmente na TV pública, TV aberta, é o futebol masculino. O futebol feminino, no caso do Mundial mesmo de Copa do Mundo, ele foi pouquíssimo falado. O Brasil perdeu para a Austrália nas quartas, se não me engano, e foi pouquíssimo divulgado. Isso é muito triste, porque o Brasil tem uma seleção extremamente forte, tem a Marta, que é 5 vezes melhor do mundo e também é pouco falada, e esse espectro sempre que não leva a heroína ao papel feminino, também acho muito interessante da gente destacar. E eu concordo com elas em muitos pontos, acho que tem que ter uma participação maior. E fica a dúvida da SPNW se essa segmentação é positiva ou negativa, né? Eu ainda não consegui responder, mas eu acho positiva por um lado, porque pelo menos, e eu acho esse pelo menos também um pouco conturbado, você tá dando mais visibilidade para as mulheres. Isso, se você vê na SPNW, por exemplo, tem mulheres ex-atletas, tem comentaristas da casa, da ESPN, repórteres da casa. Então eu acho que, assim, é um pequeno passo? É complicado. Eu acho que poderia ser maior, eu acho que poderia ter mais inclusões de pautas da SPNW dentro do site da ESPN, dentro do canal ESPN. E isso não é uma crítica à ESPN, porque a ESPN pelo menos está fazendo alguma coisa. Tem canais que não estão fazendo nada. Uma das falas da Júlia, que não coube para entrar na matéria, é que ela fala que elas têm que trabalhar com o que elas têm. Que é um avanço, pode ser um passo minúsculo comparado ao que tinha que ter sido dado. Mas é um avanço que elas têm na cobertura da mídia. Mesmo que não seja o ideal seria que isso não precisasse ser criado um espaço da ESPNW para falar sobre esporte feminino. O ideal seria que dentro da ESPN mesmo, o esporte feminino fosse falado normalmente. Dentro de todos os canais e todas as redações, né? Talvez um espaço maior para a mulher, jornalista, repórter, e um espaço também maior para o evento esportivo feminino. Estava falando na primeira parte do programa a respeito da não transmissão da Bandeirantes do Campeonato Brasileiro. É a única emissora aberta que transmite o futebol feminino, até onde eu tenho conhecimento. Sim, sim. E pela crise talvez até não deixe de passar. Não parou de passar também a Copa do Brasil. Né? Mas eu tendo a concordar, em especial com a professora Soraya Barreto,
dizendo que talvez essa segmentação seja uma forma até mesmo de exclusão. Ou seja, o ideal seria incluir todo mundo participar junto. E acho que a ideia da jornalista também é de que numa redação, em havendo mulheres, talvez pautas consideradas machistas não tenham chance de vingar. Faltas de musa. Isso, então acho que isso seria interessante. Acho que talvez aí a mistura, meninos e meninas nas redações, seja o ideal e não a segmentação. Sim, é uma coisa que é falado pela Camila, que por não ter uma redação, a SPNW não ter uma redação, falta esse espaço também, né, no físico, né? Porque são pessoas que fazem de vários lugares, então se houvesse esse espaço físico dentro da ESPN, talvez essas pautas poderiam ser levadas também para o geral. Né? E você, Tuca, o que você tem a dizer sobre a matéria? Não, eu concordo com algumas coisas, mas queria apontar o seguinte, né? Quando o Zeca falou lá atrás também, e fechando o que vocês comentaram, o que falta mesmo para as profissionais femininas é o poder de decisão editorial que elas não têm. Né? Então, quem define todas as pautas, quem define o que foi ser feito? Você pode ter uma redação com 50 mulheres e 30 homens, mas a decisão editorial está na mão de um homem, é ele que é o filtro, o editor geral é que é o filtro, né? Então acho que isso é um problema que tem que ser decidido a partir do momento que você tem também um perfil profissional de decisão editorial feminina ou compartilhada, né? Que tenha 2 editores, o masculino e o feminino. Então, uma possibilidade, estou aqui pensando, né? A professora Soraya falou em segmentação disfarçada, né? Mas é lógico, você tem todo o mercado também, né? Tudo isso é financiado, tem dinheiro por trás, tem um mercado publicitário. Do ponto de vista do mercado publicitário, seria um belo de um trunfo, né? Porque você tem uma grande possibilidade de produtos patrocinando esse tipo de programação, que não estão hoje inseridos nas emissoras, principalmente, lógico, as fechadas que têm essa programação segmentada. E a segmentação, é lógico que ela é perversa, mas ela faz parte do mercado da TV a cabo. Os canais, a maioria são segmentados, né? Vocês vão buscar isso lá. Então, acho que pode ter, como aponta a professora Soraya, uma exclusão, mas dessa exclusão pode nascer a inclusão de um canal segmentado, se mostrar viável e isso ser incorporado, né? Não só pela TV fechada, mas também pelos canais abertos. O que a Júlia fala também, que se começar, e depende da forma como eles vão tratar, e se for tratar para criar um canal para colocar todo o assunto de esporte feminino, de conteúdo para mulheres naquele canal, isso é errado. Mas se for uma forma de começar para atrair o público, para conseguir ter mais interesse sobre isso, é uma forma certa, porque isso pode se espalhar para a ESPN, também pode se espalhar para Sport TV, para Fox Sports, principalmente que é viável. Porque parte muito de uma visão de que a mulher não gosta de esporte. Isso vem mudando cada vez mais, entendeu? Principalmente porque elas estão entrando muito nesse mercado, nesse nicho não só do jornalismo, mas também esportivo, né? O número de medalhas no próprio Brasil e tal. Duas coisas pontuáveis também, essa entra na edição e tudo mais. A Camila, ela diz no momento que ela tem liberdade para fazer as pautas. Se ela tiver uma história interessante sobre uma atleta ou uma história que chegue a um viés do público, não do público, né, do esporte feminino, ela vai entrar, mas ela não é estimulada a fazer isso. Porque ela tem que fazer as coisas que dão para a visão dos editores mais visibilidade. E uma coisa que eu realmente concordo e muito é a falta de cobertura constante. Isso é muito prejudicial, porque você ouve falar, o Araraquara Ferroviária foi campeã brasileira. Foi campeã da Libertadores. Sem energia, né, no estádio. Aí você pensa, poxa, mas eu nem sabia que era Araraquara tinha time, nem sabia nem que tava rolando o Campeonato Brasileiro, sabe? Não tem uma cobertura constante. Muito menos a Libertadores. Muito menos a Libertadores, sabe? E aí as pessoas reclamam que a seleção vai agora, né? Vai menos... Não dá pra falar mal, mas ela não vai tão bem quanto ia antes. É óbvio, não tem um pingo de estímulo nesse país ao esporte feminino. Se não tem o futebol, imagina o resto. Não tem esporte masculino, esporte feminino, tem esporte. Tem esporte, né? isso. Então acho que era isso que teve. A importância haver essa compreensão. É pontuado isso também, que é a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo dos homens. Aí a Copa do Mundo feminina é a Copa do Mundo feminina. Ela não tem um outro nome, ou ela não é só Copa do Mundo também. Então isso já é uma segmentação, isso precisa ser revisto e é muito interessante, e tomara que com o passar do tempo e que seja rápido, isso mude.
aproveitando o que o Zeca também disse a respeito da falta do protagonismo em termos de jornalistas esportivas, de locutoras, narradoras e comentaristas, eu tentei fazer aqui um levantamento, pelo menos na minha memória. Eu também não lembro de muita gente. Eu lembro no vôlei, né, e assim, muita coisa pontual de comentaristas e de ex-jogadoras. Eu estava até conversando com o Tuca aqui, a Fabi atualmente comenta os jogos e aparentemente ela comenta tanto jogos masculinos como femininos. A Leila também chegou a comentar, não sei se continua nos canais Sport TV, também quando há cobertura de Olimpíadas, tem no Pan-Americano a formação de um corpo ali de ex-atletas, mas a que me vem à cabeça é a Maria Esther Bueno, que ela é a grande comentarista de tênis. No Sport TV ela comenta tanto jogos de tênis feminino como masculino. Mas em termos de futebol eu não me lembro de ninguém que participe disso. Talvez aí, como o Zeca disse mesmo, de ações mais secundárias, como repórter de campo. Eu acho, Carlão, para fechar o tema, que você, no dia a dia, durante o ano todo, são poucas as comentaristas. Isso sem contar a Renata Fã, que apresenta o programa da Bandeirantes. Mas em eventos como Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Mundiais, aí você vai buscar atletas específicos que vão comentar lá a ginástica artística, a ginástica rítmica, o salto ornamental, mas aí é um freelance, vamos chamar assim, né? Não é uma pessoa que está no dia a dia. Pontual. E é uma pessoa que foi atleta, e então não é uma pessoa com formação específica de jornalismo. Porque para locutor, para ser comentarista realmente jornalista, é muito difícil de você encontrar alguém que faça isso. Sim. Talvez o grande exemplo seja mesmo a Renata Fã, então. Sim. Talvez. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. A locução foi minha, Heitor Fassini. Os comentários foram de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem, eu, Heitor Fassini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo e Leonardo Del Sante. A direção foi de Silvestre Oliveira e a produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação, Esporte e Futebol na Unesp. Até semana que vem. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.